E aí, meus queridos, estamos de volta para mais uma aula. E ó, essa é uma aula muito gostosa mesmo, porque a gente vai falar sobre todos os processos, claro, envolvendo tratos culturais que realizamos na agricultura de pomar, formação de pomar, dentro do sistema agroflorestal. Quer dizer, dentro de um local que já foi delimitado, já foi feito um levantamento na sua propriedade para fazer a integração da atividade da agricultura dentro da floresta. Dá uma olhada aí no nosso slide, meus queridos, na aula 20.1. Na aula 20.1, vamos falar de poda. Tipos de poda. Professor, qual a importância disso? O que eu tenho que lembrar de poda? Para a aula de hoje, nós temos somente a habilidade de, mas nem aprender, compreender, a realizar. Lembra da aula passada? A adubação e a poda dentro do sistema SAFs. Beck, meus queridos, aula passada, na aula 19, falamos sobre adubações dentro dos sistemas SAFs. Today, nós iremos falar sobre poda no sistema SAFs. Mas eu vou fazer essa integração dos dois, tá bom? Aumenta a tela. Poda. Então vamos relembrar primeiro. Pessoal, esta aí, esse slide back, minha diretora, esse slide, nós vamos falar sobre o processo de poda tradicional e como devemos realizar adaptações. Todos os processos de trato cultural que nós realizamos dentro do sistema convencional da agricultura, óbvio, estamos falando de formação de pomares, que são processos onde nós vamos ter determinadas mudas de determinadas culturas, café, cacau, maracujá, pupunha, manga, tem que se realizar determinadas podas de forma convencional. Essas podas convencionais, elas sofrem adaptações dentro do sistema de florestas. Tem que lembrar que a floresta tem uma característica única. E sempre estou puxando esse recordar de vocês. Quando você entra numa área de floresta, na sua propriedade, o ar é mais pesado, mais úmido, é mais abafado, o clima é diferente ali dentro. Então, a poda também tem que ser alternada por causa das estratificações florestais, tá bom? Então, vamos relembrar? Aumenta para mim, minha diretora, que a senhora sabe que my glass is don't functionation. Functionation is correct? No. O tio vai sublinhar aqui, ó. Vai sublinhar? Eu vou sublinhar. A poda compreende um conjunto de operações que efetuam na planta. Então, eu vou parar aqui, ó, no amarelinho. It's yellow. Aqui, meus queridos. Read with me. Read. Olha lá. Poda. Poda compreende um conjunto de operações que se efetuam na planta. Que conjunto é esse, professor? Poda é poda? Não. Primeiro, meus queridos, existe a poda de formação, poda de condução, poda vegetativa, poda de floração e poda de frutificação, e entre todas elas, ao mesmo tempo, a gente faz a poda higiênica, que é preventiva. Então, para cada etapa do desenvolvimento de uma planta, tem uma poda específica. Professor, oi! Isso aí são, todas essas podas, ó, esse conjunto de operações se chamam poda. Poda de condução tem uma característica, tem uma fase específica do vegetal para realizar. Poda de formação, poda de condução, poda vegetativa.
Depois eu explico isso, Jefferson. Não vai querer explicar tudo ao mesmo tempo. Já falava minha colega companheira de aula. Não dê todos os copos para beber, que a pessoa só tem uma boca. Aos poucos. Calma, estou tendo um conflito interno. Olha só. Esse conjunto, etapas, o vegetal está se desenvolvendo, então você tem uma poda específica. Normalmente utilizamos isso para plantas frutíferas. Limão, laranja, caju. Pensa numa planta frutífera. Professor, oi, o que é uma planta frutífera? Que dá fruto. Mas também tem a poda em árvores que não são frutíferas. Tá? Exemplo, professor, né? Aquelas árvores, né, que estão aí numa área da sua propriedade, aonde até os frutos, elas podem ser até, elas dão frutos, mas não são frutos comercializáveis, são frutos que servem de alimento para os animais que estão ali. Também deu uma poda direcionada para esse tipo de planta. Plantas que afugentam, né? E elas servem como plantas de arborismo, né? É assim que eu falo? Que são plantas utilizadas em ornamentações. Tem uma, por exemplo, cipreste. Cipreste tem muitos, né? Que pode ser utilizado para ornamentação, flor de maio. Então, para cada uma delas, não vão seguir todos esses conjuntos. Depende da espécie que você está falando. Tá bom? Por exemplo, na poda da bananeira, não são todos esses conjuntos que eu citei aqui. Tá bom? Então, para cada espécie, tem um determinado tipo de poda. Tá? Então, aumenta a tela, minha diretora. Então, já expliquei. Vai que na questão esteja. Qual é o seu conceito de poda? O seu! Não o que o tio escreveu aqui. O que é poda? Poda compreende um conjunto de operações que efetuam na planta. Ponto aí. Não, tem um E, mas é ponto. Vamos compreender. Então, cada um vai respondendo do seu jeito. Tudo bem? Por exemplo, eu gosto de fazer essa relação. Por exemplo, o rapaz, quando tem barba, é um tipo de poda. Uma hora ele está de um jeito, outra hora ele está de outro. Mulher, depende da fase espiritual da mulher. Uma hora ela está com o cabelo curto, repicado, está com o cabelo liso, depois está... Não é isso? É uma poda. Só que qual é o diferencial? É que a poda tem um objetivo. Objetivo produtivo. Não igual de embelezamento, entendeu? Como na mulher. Mas, tem mulheres... Isso já é um podcast, né? Não é só embelezamento, né? Tem todo um perfil, tem todo... Como é que fala? Uma expressão. Quer dizer algo também quando a mulher faz uma mudança radical no cabelo, né? É verdade, Jefferson. Não é tão simples. Vamos voltar para a aula? Let's go. E consiste na supressão parcial do sistema vegetativo lenhoso ou herbáceo. Professor, o que significa isso? Consiste na supressão parcial do sistema vegetativo, que é lenhoso, ou herbáceo. Verdade. Exemplo. Beck, meus queridos, cada poda, cada conjunto de retirar pedaços, suprimir algo da planta, na formação, na condução, poda vegetativa, poda higiênica, poda de frutificação, você vai mesmo, supressão, na verdade é assim, você suprime uma coisa para potencializar outra. Vamos supor, poda apical, você vai estar suprimindo uma região do vegetal, suprime, que é o crescimento, para você conseguir fazer com que ela se desenvolva lateralmente. Quer dizer, ela vai ficar de uma altura, você define a altura da planta, mas você estimula botões vegetativos laterais. Você suprime determinados galhos vegetativos
para os botões florais, os galhos que vão dar botões florais. Eu pensei, nesse exato momento, como eu queria estar na praia. Eu sumi, quando eu apareci na praia, a minha diretora me botou aqui de volta. Ok? Então, toda vez que nós falarmos sobre poda, são conjuntos de operações efetuadas na planta, dependendo do seu objetivo. Isso vai consistir em suprimir uma coisa para estimular outra, dentro do processo vegetativo, ou floral, ou frutificação. Tudo bem? Open. Fico na minha. A próxima eu vou fazer assim. A próxima eu vou fazer assim, ó. Card Store! Totalmente doido. Ah, eu sempre esqueço. Tem essa linha passando. Então, o objetivo principal das podas nos sacos são o controle de entrada de luz. Sim. Deixa eu passar isso. Vem, minha diretora, back with me, meus queridos. Olha só, se eu for plantar maracujá, tem uma poda específica para o maracujá. Se eu for plantar banana, tem a poda específica da banana. Mas lembra que no início eu falei com vocês? Olha aqui, ó. O objetivo principal das podas nos sistemas agroflorestais são de controle. Controlar o quê? Qual o principal objetivo nos safos? Na planta, na cultura, é potencializar o desenvolvimento. Cara, quando eu falo potencializar o desenvolvimento, meus queridos, o que isso significa? São várias informações. Porque dentro do processo de poda, tem a higiênica, poda higiênica, tem gente que chama de poda higiênica, tem pessoas que chamam de poda fitossanitária ou poda preventiva, para evitar ataques de praga, evitar doenças fúngicas, evitar doenças bacterianas. Então, quando a gente fala poda potencializa o produto final, que é o fruto, está embutido todas essas informações de você ter menos galhos vegetativos e mais galhos de frutificação. Desculpa, eu sei que quando eu falo galhos, vocês entendem ramos. São os ramos laterais. Tem profissionais que gostam que se trata de ramos, não galhos. Eu estou falando para todo mundo, os que gostam de ramos e os que gostam de galhos. Então, quando você faz determinada poda em uma cultura, eu gostaria que nesse momento cada um pensasse num pé de fruta, que tem as podas específicas que estudamos lá no segundo ano. The other years. Yes, my director? Nos outros anos nós estudamos essas podas. Mas dentro de um sistema agroflorestal, que você quer potencializar, fazer com que ocorra a atração de insetos polinizadores, qual é o objetivo principal das podas? Entrada, controlar a incidência solar. Mas ali está escrito luz. Também tem pessoas que gostam que falam assim, é incidência solar. Para as culturas, as cultivares e a adubação do sistema. Tem que lembrar que dentro de uma floresta tem toda aquela dinâmica, né? Que está aquele meio abafado, úmido, que propicia o processo de decomposição das folhas. Então você não pode interferir na dinâmica. Então nós vamos ver todos os processos que interagem, integram o sistema de poda. Sistema de poda não, Jeff, está errado. Os sistemas agroflorestais que necessitam das podas nos sistemas e podas da cultura. Aumenta aí para mim, minha diretora. Eu lembrei de fazer isso. A partir da identificação da espécie arbórea, que formam os diferentes consórcios e os seus estratos. É preciso perceber qual estrato ou andar. Lembra o estrato? Tem o primário, secundário... Lembra? Tem o primário, secundário e terciário, que é ideal para ocupar a planta ao longo do tempo. Será que tem uma fotinha? Tem não. Então, a poda, elas podem ser como, professor? Ao tipo do crescimento da planta. É verdade, sim!
arquitetura de fustes. Parte da árvore que vai do solo à copa. Então, do solo, que é o colo, até a copa, a gente chama de fusters. A colheita dos frutos e ao rendimento econômico. Professor, gostaria que o senhor me explicasse isso. Quando a gente fala sobre tipos de crescimento da planta, você, frutífera, tem uma... Você frutífera não, estou falando que os estudantes são frutíferos. Quando você tem um pé de limão, um limoeiro, uma laranja, uma maçã, pé de maçã, se tu deixar crescer alto, para tu colher vai ser difícil. Para tu fazer a poda higiênica é difícil, então tu reduz a altura da planta. Tudo bem? Tudo bem. Quando você faz esse tipo de delimitar o crescimento da planta, o que tu tem que pensar? Eu vou delimitar o crescimento, mas eu tenho que favorecer que ocorra o processo de desenvolvimento de brotos laterais para a copa ter determinados galhos que vão ocupar o local das flores. Por exemplo, como é o nome daquela fruta, minha diretora? Que é uma bolinha roxa, azedinha, que fica no caule. Jabuticaba! Jabuticaba, caba. É jabuticaba, isso, minha diretora! Jabuticaba. Jabuticaba, o pseudo, o pendúnculo floral, caramba, lá em 93, cara, 1993, ela vai bolinha, que eu estudava lá no ensino médio, pendúnculo floral. Aí o professor não gostava que falava pendúnculo floral, tu acredita? Aí a almofada, a almofada pendúnculo. Pendúnculo porque tem aquele cabinho, não tem aquele cabinho da maçã que a gente come? Aí aquele cabinho que segura. Aí falar de pendúnculo floral. É muito, só pode. Então, pra cá. Vem aqui, meus queridos estudantes. Vocês têm que vir aqui. Conhecer aqui na hora da gravação cabra. E os amiguinhos invisíveis aqui, ó. Aqui, tudo aqui, me deixam doido. Mas se preocupa não, nós estamos firmes. Se preocupa... Eita, que o negócio pulou de uma hora para outra. Não se preocupa não que a gente tá firme aqui. Meus queridos, nós estamos falando sobre o pendúnculo floral. Por exemplo, teve minha diretora! Help me! Hã? Sim, jabuticaba! Hã? Eu sei, eles vão achar que isso está dentro da minha cabeça. Ei, não tem a jabuticaba, não tem o cacau que nasce direto do caule, então. Tem que tomar cuidado com esses botões florais, porque na hora que tu tá tirando determinados galhos, você pode influenciar na produção, quando você vai delimitar a altura. Então você viu o processo lá no segundo ano. Temos que lembrar como é que isso é feito agora dentro da floresta. Então, para isso, o que se observa? A colheita e o rendimento econômico. Quando a gente fala rendimento econômico, é você fazer o cálculo de produtividade. E você tem que ter uma prancheta. Na minha época era prancheta. É um tablet. Tem um tablet, aí você faz todo o esquema de produtividade daquele pé, que vai permanecer no pomar, e você vai fazer as variações de produtividade de acordo se está sendo direto ou indiretamente com os insumos colocados dentro daquela propriedade. Tá bom? Aumenta para mim, minha diretora. E quais são os materiais utilizados para a poda? São diversos. Mas, professor, por que o senhor colocou isso aí? Para nós ver. Eu coloquei aí, meus queridos, porque depende da poda, vai mudar o equipamento, a escada para você subir, tesoura, serrote. O que eu quero chamar a atenção aqui? Toda vez que tu faz poda numa árvore,
Você fez poda aqui na árvore A. Quando tu for para a árvore B, tu tem que fazer toda a higienização do material. Tem que fazer a higienização. Por quê, professor? É igual quando você vai na manicure. Sim! Você fez a manicure na mão, nos 5 dedos, esquerdo 5 dedos, direito 5 dedos, no pé. E quem só tem 4, professor? Uns 4 dedos. E aí, depois que é finalizado, você fez todas as suas unhas lá, a manicure tem que higienizar aquele material para usar em outra pessoa. Porque a árvore, né, pode não estar com sintoma, mas ela pode estar com alguma doença. E é igual. Antracnose é uma doença que, dependendo da cultivar, a vassoura de bruxa, mofo preto. Aqui a gente vai só citar alguns que é altamente, eu ia falar contaminante, não, é proliferação por formites. Não tem na saúde quando a gente fala formites? Na agricultura também. Formites é uma transmissão de patógenos por ferramentas, por compartilhar material. Escova de dente, também. Então, quando você compartilha material, você tem que higienizar se é o mesmo material. É por isso que eu estou chamando a atenção isso aqui, porque a podridão negra são doenças que a gente tem que evitar dependendo da fruta que você está, né, que você está usando. Então, olha aí, ó, eu vou citar aqui algumas, como a poda de formação, limpeza ou higienização ou preventiva, depende da região do país que você está e o profissional que você está falando com ele, ele vai fazer limpeza, ou ele vai falar limpeza, ou ele vai falar higienização, ou ele vai falar poda fitossanitária. Depende do grau poda de produção e poda de adubação. Tem poda de adubação, professor? Tem poda. Mano, olha, se a minha chefe tivesse aqui, ela tinha me colocado uma camisa de força. Pra mim. Senhor. Galera, quero agradecer aqui os nossos estudantes pelo café. Acabei de receber o cafezinho. Tá quente. Muito obrigado, viu? Ô, galerinha de São Francisco. Um abraço, um beijo para todos vocês. Tamo junto, hein? Se preocupe, não. Vou dar umas voltinhas por aí daqui a pouco. Professor, deixa de enrolar. Olha aqui, ó. Fala da poda de formação, limpeza, produção e adubação. Então, para eu falar sobre isso, vamos ver como é que tá o dedinho da minha diretora. Aumenta aí, minha diretora. Dedinho nervoso. Olha aí, poda de formação. I heard that tune. Send down that tune. Follow the girls and your Jefferson, oi, a Dani baixou aqui. Poda de formação. Então vamos ali. Não, gente. Vai ser até sexta-feira? RH com certeza. Esqueci de fazer uma coisa. Poda de formação. O que você vai fazer, Jefferson? Meus queridos, aqui, ó. Tô com saudade de vocês. Quando é que vocês vão vir aqui fazer uma visita pro tio? Não sei ainda, não. Mas venha. O tio tá com saudade. Então, poda de formação. Como é que eu delimito as podas de formação? Já que ninguém vem, né? Eu vou, uai. Oxi. Para. Hoje na nossa aula, nós estamos falando sobre poda de formação. Dentro da poda de formação, vamos falar não só de poda de formação, quais são, professor? Só para nós lembrarmos, nós estamos falando aí, ó.
poda de formação, poda de limpeza ou higienização ou fitossanitária ou preventiva. Por exemplo, quando você poda a unha, corta a unha, se você não fizer uma poda corretamente, pode ocasionar o quê? Uma inflamação no cantinho, né? Como é que chama, minha diretora? Fica cravado, encravado. Professor, oi. Eu nunca entendi essas coisas, não. Tudo tem que tomar cuidado. Por exemplo, as ferramentas no outro slide. Deixa eu ver se mentalmente eu consigo voltar para o outro slide. Não consigo voltar. As ferramentas nós temos que limpar para não transmitir doenças assintomáticas. E a poda de formação, de limpeza, produção e adubação tem que ser feita corretamente. Lembra quando a gente corta a unha? Eu estava aqui conversando com a minha amiguinha invisível. Como é que é? Vocês querem saber o nome da minha amiguinha? É porque in the other place is my friend invisible is Little Wolf. And now, Little Wolf, I feel you. Eu estou sentindo muita saudade suas, mas now this place is my friend is saying, I don't say can, said your name. Não sei se estou falando correto, mas é bem assim. Eu vou pedir autorização primeiro, mas minha pequena amiguinha falou aqui na minha cabeça. É a mesma coisa quando a gente faz a poda, quando a gente corta a unha, e se não cortar de forma correta, pode encravar. Se você não fizer uma poda no vegetal corretamente, você pode ocasionar alguns distúrbios vegetativos. Essa palavra não é bonita? Distúrbios vegetativos. Igual quando a gente corta a unha, aí no cantinho tu não corta direito, inflama, fica buchudinho. Quer ver? Vamos ver cada uma delas agora? Aumenta aí. Ah, tá. Falei, vou pedir, né? Vai que eu falo o nome dela aqui. Procurada pela Interpol, isso aqui. Feita com plantas ainda jovens. A conduzi-la a formar uma formação de caule, visando a formação de fúster de boa qualidade. Professor, a poda de formação é feita com ela jovem ainda, sim. Por exemplo, para mim, minha diretora, galerinha, quando você estiver andando aí pelo nosso estado, quem planta cacau, quem planta café, a poda é diferente. O cacau, a poda Fuster, essa palavra, né? Cadê? Onde é que está a minha diretora? Fuster. Fuster. Quando a gente fala sobre poda do cacau, ele faz com uma taça. A copa do cacaueiro, juntamente com o caule, dá uma impressão de uma taça. Outros vegetais, a taça é invertida. O café, ele não é uma taça. É como se fosse, um bowl. Minha diretora, aumenta aí, que eu quero falar uma coisa com a senhora. É porque o do café é assim e oco aqui. Então, na verdade, parece uma tigela. Mas tem gente que gosta de falar pão com ovo. Fala bom. Ai, meu Deus, volta. Então, meus queridos, quando nós estamos falando sobre formação, é a forma, o formato da copa e do caule que vão favorecer uma incidência solar, vão favorecer que ocorra galhos de floração, frutificação e você consiga ter uma dinâmica para evitar ou amenizar ataque de pragas e surgimentos de doenças que possam ser ocasionadas pelo sistema de irrigação, pelo sistema eólico, ventos, que podem trazer de outras produções, e aí você minimiza, claro, e evita que o ambiente se torne propício, porque pode ter alguma contaminação, tá bom? Aumenta a tela, minha diretora, que agora que eu vi que tem 9 minutes.
Isso é a poda de formação. Ai, sobrinha, sobrinha. Ah, aqui, ó. Ó. Nessa imagem. Não tá muito bom. Poda de limpeza. Não. Tem outros slides com imagens menores. Poda de limpeza ou de rejuvenescimento. Professor, limpeza é você retirar galhos que já, por exemplo, o que é uma poda de limpeza? Eu tenho esse galho. Look at me. Eu tenho esse galho. Aí eu tenho esse outro galho. Aqui é vegetativo. Não vai dar flor. E não vai dar fruto. Aqui vai dar flor. E aqui vai dar fruto. Então eu tiro ele. Depois que frutificou, ele vai roubar toda a energia. Eu podo ele. É óbvio que embaixo ou em cima dele vai ter o quê? Vai ter um ramo. Vai sair um ramo. Tem uma gema. Uma gema, aí essa geminha, se eu corto ele, tem um espaço para cortar o galho. Você não tora o galho rente ao tronco. Você tem um espaço para nutrir essa gema e ela conseguir se desenvolver em um ramo. Aí faz assim porque é de flor que vai dar fruto. Se for vegetativo, faz assim, que é só folha verde, vai puxar a energia para dar... Isso a gente chama de rejuvenescimento. Duas coisas. Para a próxima safra, rejuvenesce a planta. A próxima safra, ela vai ter galhos novos, com flores. Se tu deixar, vai ficar vários galhos. Um já produziu, para que tu vai deixar ele? Essa aqui ela vai frutificar. Só que ainda tem esse galho aqui. Tem que ser retirado, rejuvenesce. Rejuvenesce. Eu queria fazer uma comparação. Faz, mas só que... mas só que aqui... Vem cá. A minha colega invisível falou assim, é igual a águia, não é isso, colega? Ela tira. Mas é assim, o objetivo é diferente. Quando nós fazemos essa rejuvenescimento, que eu estava conversando aqui com a minha amiguinha em off, que você tira o galho e em cima ou abaixo, que é o tronco, em cima ou abaixo tem uma gema e você tem que tirar ela por quê? Vai nascer fruto, professor? Safra que vem nesse galho? Vai. Mas o fruto que tem aqui, ele tem um potencial. Esse rejuvenescer é aumentar a produtividade. Então tem um objetivo desse rejuvenescimento. Tá? Aumenta aí para mim, tira. Tem um rejuvenescimento. Por exemplo, tu pode não podar. Tu não poda, igual as árvores, os mangueirais, as mangueiras que tem em Porto Velho. Se você pegar a safra desse ano, colhe, a do ano que vem, aí tu vai, 1, 2, 3 anos. O que tu vai ver? Um aumento da copa, volume e uma diminuição na quantidade de fruto. Então você tira o galho para manter a quantidade de fruto ou aumentar a potencialidade dele. Esse é o rejuvenescer. Objetivo de produção. Estimular. Galinha. A galinha, ela tem um platô. Galinha para poedeira. Ela tem um platô. Ela tem assim um pico, aí chega no platô. Fica produzindo a quantidade de ovos. Depois ela começa a decair. Aí tu faz... tem um nome que agora eu esqueci. Não estou lembrando. Que você deixa lá uma semana só na água. Aí daqui a pouco cai as penas. Depois essa pena vem e ela aumenta a produção de ovos. Sabia? É verdade. Então, isso vai estimular a obtenção de... Vai ter que eliminar, ó, brotos, galhos, ladrões. O que são galhos ladrões? Galho ladrão é quando... Esses galhos ladrões, eu tenho que arrancar esse galho aqui. Não pode deixar os outros galhos. O galho ladrão
Nós temos que entender que quando o vegetal ele absorve nutrientes do solo. E os galhos ladrões os galhos ladrões, eles vão sequestrar, roubar a energia desse vegetal, tá? Então é muito importante realizar a poda. Olha aí, ó. Tem a poda de limpeza também, a poda de produção, aumenta a produtividade e a qualidade. Isso vai eliminando e vai fazendo com que ocorra a perda do vigor. Olha aí, ó, tipo uma taça. Ah, só que esse aqui nós estamos vendo de cupuaçu, tá? Poda de adubação, feita periodicamente em espécies perenes, com o objetivo de quê, professor? Produzir material de decomposição. A poda de adubação, quando tu vai tirar galhos, você vai utilizar aquilo para fazer o quê, professor? Fazer nutrientes, quer dizer, decomposição. Então, libera nutrientes para as demais plantas, companheiras e importantes produtos do sistema. Ó, tá vendo aqui, ó, meu anjo, ó? Tá vendo? Sempre nesse sistema, ó. E aonde tem a bifurcação? Aqui em cima. A bifurcação, aqui em cima. Crotalária se usa muito esse sistema. E aí você deixa isso aqui tudinho limpo, ó. Era para ter galho aqui? Era, você deixa limpo. Tá bom? E professor, o que é isso aqui? É a substituição. Depois que ela produziu, você substitui. Olha aí, ó. Esse é um esquema clássico, pessoal, para fazer uma poda. Deixa eu só explicar uma coisa. Depois a gente fala sobre poda. Tem a poda primária, secundária, terciária. Só que, ó, isso depende da cultura, tá? Depende da cultura, do fruto. Mas quando a gente fala, tem vários tipos de taça. Olha aqui, ó. Tem a taça, que é assim. Tem uma taça que ela é mais côncava. Ela não tem aquele drink que ele é mais envesado, vê? Aquela taça de ver? Para martini. E outro que é mais para vinho. Tem um objetivo dentro desse processo de poda. Então a gente vai ver a seleção desse sistema. Vai depender o formato, né, que eu mostrei aqui, vai depender do quê, professor? Da cultivar. O que é cultivar? Lembra? Se é cacau, café, cupuaçu, manga, jabuticaba, aquelas que parecem uma uvinha. Dá muito aqui. Um monte de uvinha pequenininha. Meu Deus, minha diretora. Jabuticaba é aquela bolota. E quando... Jambu? Jambu? Jambo. Não é jambu não que eu tô querendo. Várias uvinhas. Jabuticaba. Não, várias uvinhas. Amora! Pelo amor do meu... Ah, Senhor, obrigado, Pai, pois tu me sustentas sobre as tuas mãos. O esquecimento pode me afetar, mas o Senhor é comigo. Amora. Influência também do clima vai afetar e também os aspectos fitossanitários, meus queridos. Temos que levar em consideração a cultivar a característica do solo, a influência do clima. E, professor, o que quer dizer essa influência do clima? Simple present tense. O clima, para mim, minha diretora, o clima, meus queridos, você não pode, tem alguns vegetais que você não pode ficar fazendo poda antes ou depois da época chuvosa. Mas não se preocupa não, daqui a pouco eu te volto pra gente fazer aquele bate-bola, jogo rápido, relembrar a aula e fazer as nossas atividades. Vou ficar aqui aguardando vocês, eu vou pegar 2 dedos de café e já volto. Tchau.